O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Querida irmã Dilma, quem agradecemos hoje a condução, com os nossos catequistas. Amado povo de Deus, nós estamos no 5º domingo do tempo comum e é bom a gente sempre lembrar que estamos no tempo de criar identificação com Jesus Cristo, com a sua pessoa, com o Mestre que ensina, mas com aquele que também dará a sua vida, e logo estaremos vivendo esses mistérios redentores com o início da Santa Quaresma. Nesse itinerário que a Igreja faz conosco nesse tempo para nos mostrar, para manifestar a nós características que fazem valer a pena seguir a Jesus, hoje o nosso Deus se apresenta para nós como um Deus que faz, como um Deus que age, como um Deus ativo, como um Deus incomodado, como um Deus de iniciativas, como um Deus que não fica esperando alguém fazer para que ele responda, mas um Deus que, independente do que façam ou do que deixem de fazer, faz. Isso faz com que a gente perceba uma coisa muito importante. Se nós pudéssemos elaborar uma lista de atributos, de coisas que vão contra a natureza divina, apoiados nas leituras desse domingo, aquilo que encabeçaria a lista seria comodismo. O acomodado, segundo a liturgia desse 5º domingo do tempo comum, o acomodado é aquele que afeta diretamente a Deus. É aquele que vai contra Deus diretamente.
Porque se o nosso Deus é um Deus que faz, Ele está esperando também que nós façamos. Porque muitas das coisas que temos que fazer, nós já sabemos o que fazer e como fazer e não fazemos. E assim, não fazemos por diversos motivos. É claro que nós, seres humanos, nós temos o vício de justificar o que fazemos de errado e o que deixamos de fazer certo. Nós sempre vamos culpar os outros, as pessoas, vamos culpar até Deus. Mas no fundo, nós sabemos, a nossa consciência nos acusa, dizendo que nós somos ainda muito mornos. Nós ainda somos pessoas muito de braço cruzado. E o braço cruzado, aqui claro, usando o termo no pejorativo, porque você pode estar de braço cruzado fisicamente e fazendo muita coisa, né, Vini? Mas aqui nós estamos falando do braço cruzado de forma pejorativa para aqueles que de fato estacionam a sua vida e ainda acreditam que Deus seja obrigado a fazer todas as coisas sozinho, porque é Deus. E não é assim que aconteceu na história da salvação, não é assim que vai acontecer hoje na nossa vida. Dentre essas atitudes divinas, dessas ações de iniciativa divinas, nós podemos aí colocar também no topo da lista, para combater o comodismo, o amor. Qual é a principal ação divina que faz com que nós reconheçamos em Deus esse incômodo divino em estar agindo o tempo todo em nosso favor? Amar. Amar é a primeira ação divina e dessa ação Ele não abre mão. Agora, tem outras. O nosso Deus também é justo o tempo todo. Ele é um justificador da vida. Ele é um motivo de se viver. Ele age sobre isso o tempo todo. Deus, Ele perdoa. Outra ação divina maravilhosa que está ao nosso alcance a hora que nós quisermos, como se fosse uma fruta que brota na árvore, assim, que dá para todo mundo pegar. Uma das ações divinas mais extraordinárias que temos, perdoar. Ele está perdoando, Ele está em estado de perdão o tempo todo. Vamos olhar isso nas leituras, porque interessantemente, nós encontramos 3 pessoas nas leituras que sofrem o benefício do perdão de Deus. Vamos para Isaías, o grande Isaías. Isaías, como todos já ouvimos falar, um grande profeta do Antigo Testamento, lá no início do seu livro, no capítulo 6, como está na primeira leitura de hoje, tem uma visão beatífica. Claro que nós entendemos hoje como prefiguração de Jesus, Rei do Universo. Mas Isaías, depois que tem essa visão, tem uma crise de consciência. Ele afirma: mas eu não sou digno de estar vendo isso. Como assim o Senhor me faz ter uma visão beatífica tão linda como essa, se eu sou um pecador? Eu não mereço uma coisa dessas. E aí, nosso Deus tira dessa visão, manda o anjo com uma brasa fumegante tocar os lábios de Isaías e diz para ele: porque tu reconheceste, porque tu foste homem o suficiente para bater no peito e dizer: o pecado é meu, a culpa é minha, a partir de agora estás perdoado. E o mais interessante de tudo, que ali Deus poderia falar assim: agora vai para casa. Não. Deus faz uma pergunta importante para Isaías. Em outras palavras, Deus faz: agora eu preciso que isso que aconteceu com você, Isaías, outras pessoas fiquem sabendo. Eu preciso que alguém fale isso para os outros, testemunhe isso para os outros. Quem vai fazer isso? O perdoado. Porque o verdadeiramente perdoado é uma pessoa que é agradecida. Ele não ousou dizer para Deus: não sei. Ele não ousou dizer para Deus: não quero. Ele não ousou dizer para Deus: não tenho tempo.
Mas ele diz: eu vou. Se o Senhor fez por mim aquilo que fez, quem sou eu para não fazer pelos outros o que o Senhor quer que eu faça? A mesma coisa acontece na segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, primeira carta, chamando a atenção dos senhores e senhoras que nós estamos no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, todo o capítulo 15 dedicado à doutrina da ressurreição, do mistério redentor e da ressurreição de Jesus, em outras palavras, o sentido da nossa fé. A ponto de Paulo dizer no início da leitura de hoje: se não for pela ressurreição, a sua fé é vã, não adianta de nada. E Paulo enumera coisas que fez, e Paulo diz que é o menor dos apóstolos. Paulo diz que eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, de tanto mal que eu fiz para a igreja, Senhor. Mas, porque ele reconheceu, porque ele foi homem o suficiente para bater no peito e dizer: preciso mudar de vida, me perdoe, Senhor. Ele diz depois: mas a tua graça me alcançou e a tua graça me basta. Porque o que eu faço, e faço muito, não faço por mim, mas faço pela graça de Deus que eu deixo acontecer em mim. E aí a gente chega para o evangelho de hoje, para a belíssima cena do lago de Genezaré, um local de pesca. Para aqueles que gostam da pescaria, hoje o evangelho deveria ser um doce. Deveria estar comendo esse evangelho hoje o dia inteiro, porque o ambiente de fato é a pescaria. Eu até bato palma para aqueles que amam a pescaria, que viram noite nos barcos, né? Agora imagina tu chegando do teu barco a noite inteira, né? Lá na beira do lago, tá lá, né, com aquele sentimento de fracasso. Não tenho nem uma foto, nem com uma sardinha para postar no Instagram que eu pesquei. Arrasado, destruído, né? Acho que eu vou passar até na peixaria, comprar um peixe e dizer para a família que eu pesquei, para não passar vergonha. Você está lá acabrunhado, fracassado, derrotado, humilhado, choroso. Chega Jesus e fala: volta, porque tu foi num lugar muito raso. Em outras palavras, volta, porque até agora a sua vida está muito rasa. A sua vida está muito superficial. Você está ficando só na beirola. Ali onde tu está tomando caixote o tempo todo. É pancada de um lado, é pancada do outro, tu está se desesperando, mas é porque tu está tendo medo de ir para mais fundo. Porque as águas profundas, meus irmãos, me perdoem. Você pode achar bonito que Jesus está falando para eles pegarem o barco e ir para alto mar. Mas não era nem mar, era um lago. Não é isso que a palavra quer dizer para nós. A palavra de Deus hoje quer nos causar uma libertação muito grande de uma desgraça contemporânea que faz com que o ser humano não queira ser verdadeiro, porque ser verdadeiro significa bater no peito e assumir as culpas que tem para ser curado. E assumir culpa na cultura contemporânea é sinal de fraqueza, de humilhação, porque o mundo não quer ver que nós temos defeito. Nós temos que ser os melhores profissionais, nós temos que ter as maiores vendas, nós temos que dar o maior lucro, nós temos que trazer para casa as melhores comidas, nós temos que ter os melhores carros, as melhores casas, nós temos que fazer as melhores viagens. Enquanto Deus está pedindo para nós: bate no peito, criatura, antes, e reconhece a tua fraqueza, para que eu possa te curar de dentro para fora primeiro. Depois tu vai querer outra coisa na vida. Depois. E aí depois Jesus completa, né? Não tenhas medo. Porque quanto mais fundo você mergulhar em você mesmo, você vai me encontrar. Porque eu estou lá.
Fui eu que te fiz. Você tem material meu na tua alma. Ter medo de mergulhar, meus irmãos, na nossa própria verdade, é ter medo de encontrar Deus. E enquanto nós estamos assim, na marola, na berola, tomando caixote, Deus fica lá, esperando a gente. Porque Ele quer que a gente faça a nossa parte. E não adianta a gente bater o pé, fazer pirraça e dizer para Deus que não vai enquanto Ele não vier. Porque Ele vai esperar. O que é próprio nosso, Deus não vai fazer. Não adianta você querer que as situações da sua vida governem você. Porque as situações da vida podem ser que só aumentem. O governo da sua vida não está nas situações que acontecem ao seu redor. Sabe por quê? Deus não criou as situações que te circundam. As situações foram criadas por você e pelas pessoas que vivem com você, que convivem com você. Deus criou você. Por isso você é muito maior que as situações que você vive. E elas não podem assumir o controle da sua vida. Por isso, você tem que assumir o governo da sua vida através da graça de Deus. Não as situações da sua vida. Vamos pedir essa graça para o nosso Deus, né? Que maravilha de palavra nós partilhamos nessa noite, nesse fim de semana. Palavra de cura. Uma palavra de libertação. E nós temos que pedir a Nossa Senhora todos os dias, a São José todos os dias, que intercedam, para que a gente pare de ser covarde e assuma quem somos, porque só vai para o céu quem faz isso. Covarde não vai para o céu, corajoso vai para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,